dia. Hoje a gente vai falar sobre os afetos. Vamos começar lá com Antígona, que é uma peça de teatro escrita por Sófocles, e falar um pouquinho de Pascal, que razão é essa que a razão desconhece, onde moram esses sentimentos, né? E dialogar um pouquinho sobre a importância dos afetos na relação que eu tenho com o outro, né? Como é que o ser humano que é profundamente afetivo se desenvolve a partir desta relação com os outros. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar. Por que eu escolhi Antígona para a gente iniciar a nossa conversa? Antígona é uma peça de teatro escrita lá na Grécia Antiga por Sófocles, em que ela fala de dois irmãos que brigaram, né? A peça é maior do que isso, mas eu vou sintetizar aqui, de dois irmãos que brigaram e um desses irmãos mata o outro e nesta morte entre os irmãos os dois morrem. E aí vem a grande discussão de Antígona. O rei Creonte, né, o chefe, ele não permitiu que um dos irmãos fosse enterrado, um dos sobrinhos, porque os dois eram sobrinhos do rei. Um dos sobrinhos não podia ser enterrado, porque ele traiu. E o traidor não merece ter a sombra toda sobre o seu corpo. E Antígona começa uma grande discussão, primeiro tentando convencer Ismênia, sua irmã, de que acima da lei dos homens há uma lei do amor, há uma lei dos afetos que obrigava ela a enterrar o seu irmão. E a peça é essa discussão. Deve-se obedecer àquela lei estabelecida por Creonte, e essa lei estabelecida por ele mostra que o poder dele tem que ser respeitado. Por que Creonte quer que ele seja obedecido? Porque ele acreditava que a não obediência a ele ia fazer com que a cidade deixasse de respeitá-lo. E o que Antígona tenta mostrar é que o maior respeito que eu posso sentir por alguém são os afetos. É o compromisso civilizatório que eu tenho. É a dimensão humana que faz com que eu queira enterrar, por exemplo, meu irmão. Com que eu tenha o direito de fazer isso. Não vou dizer qual é o final da peça, mas é uma tragédia. Muitas coisas ali acontecem nesse embate entre coração e razão. Vamos pegar esse símbolo do coração, porque Pascal vai usar o símbolo do coração. O coração para os gregos, no símbolo da filosofia grega, o coração é onde está, onde moram a plenitude da nossa existência humana. O nosso existir está no nosso coração. Por quê? O coração ele é responsável por bombear, por mandar sangue para todos os nossos órgãos. Então ele está no centro, ele está na centralidade. Os egípcios, os pensadores egípcios, gostavam de usar o coração nesse mesmo sentido. O que é o coração? É Deus que mora dentro de mim. Deus mora no meu coração. Os hebreus vão pelo mesmo caminho. Meu coração está em Deus, Deus está dentro de mim, porque o coração, ele é a síntese daquilo que organiza tudo o que eu sou. Eu não posso ter excessos no meu coração. Eu não posso ter injustiças no meu coração. Imagine que o meu coração decida mandar sangue para um braço e não para o outro. Mandar sangue para o pâncreas e não mandar sangue para o pescoço. O coração, ele movimenta quem eu sou. Ele está no centro. Nas antigas cidades, sempre a catedral, ela se colocava no centro daquela cidade. Porque a partir daquele centro, as suas veias levariam a espiritualidade, o conceito do sagrado, para todos os cantos da cidade. Nessa visão aqui, né, dos egípcios, dos gregos, dos hebreus, que o coração é esta parte de Deus que há em mim, surge o pensamento moderno depois, né? Descartes vai quebrar isso no racionalismo e vai dizer que os sentimentos não estão no coração, eles estão no cérebro, está tudo no nosso cérebro, não no nosso coração. Mas Pascal vai dizer o seguinte: o coração do homem ele está cheio de lixo. Nós fomos acumulando lixo nos nossos corações. Por isso que a gente não tem a compreensão
do que significam na nossa vida os afetos. O coração é a casa dos afetos. O que são afetos? Vejam, nenhum de nós acredita que consiga se desenvolver sozinho. Nenhum de nós consegue ser quem é sem a ajuda dos outros, desde sempre. Desde sempre. Desde o meu nascimento eu precisei de alguém para me ensinar, com afeto, para me ensinar a me alimentar, para me ensinar a caminhar, antes de me ensinar a engatinhar, para me ensinar a caminhar, a levantar, a falar, a compreender. Sempre houve alguém na minha vida que me ensinou alguma coisa, que estabeleceu comigo algum tipo de vínculo, uma teia afetiva. O coração, que é a casa dos afetos, é como uma teia que vai permeando todas as minhas atividades humanas, que faz com que eu dê e eu receba. Da mesma maneira que o coração, ele manda sangue para todas as partes do nosso corpo. O nosso coração dos afetos, ele é capaz de mandar, a casa dos afetos, é capaz de mandar esse afeto para outras pessoas e receber afeto das outras pessoas. Os afetos vão dando tom de quem eu sou. Não é bonito você receber o sorriso de alguém? Não é bom você receber o abraço de alguém, você receber o carinho de alguém, você receber a compreensão de alguém? Não é bom você perceber que na trajetória da vida há algumas pessoas que estão ali junto com você naquele vagão de trem te acompanhando pela vida? Isso é o afeto. É o afeto que faz com que eu tenha uma memória afetiva, todos nós temos uma memória afetiva, que me faz lembrar dos momentos mais bonitos da minha vida. A memória afetiva me faz compreender onde eu acertei e onde eu falhei nos meus afetos. Eu tenho memória para isso. Então, de repente, eu tenho um amigo que disse que acha muito bonito quando eu falo da minha mãe e acha linda a lembrança que eu tenho da minha mãe e de ter saudade sem ter remorso, sem ter arrependimentos. E ele me disse que ele gostaria de ter dito algumas coisas para a mãe que ele não pôde dizer. E que isso às vezes um pouco dói, porque a mãe não está mais aqui. E eu disse para ele que diga aquilo que ele tem vontade de dizer. Mas vejam, na minha memória moram os momentos em que eu acertei afetivamente e os momentos em que eu errei afetivamente. Nos momentos em que, por uma confusão minha, eu acabei agredindo pessoas que eu não gostaria de ter agredido. Você já passou por isso? De repente alguém falou que um amigo seu fez alguma coisa e você foi duro com esse amigo e foi talvez injusto com esse amigo e esse amigo de repente não fez nada e ele ficou tão assim, né, paralisado com aquela sua agressividade que ele não conseguiu responder. Ele ficou meio pasmo. Mas por que que um amigo meu me trata dessa maneira? Por que que um amigo meu desconfia de mim desta maneira? Porque alguém perturbou os meus afetos. Alguém atrapalhou a minha mente. E há pessoas que atrapalham a nossa mente, infelizmente. Quando a gente permite, quando a gente tem uma peneira para aquilo que as pessoas dizem para a gente, nós não permitimos que os nossos afetos fiquem sujos por essas impurezas que são colocadas em mim por outras pessoas. Um coração sujo é um problema, dizia Pascal. Um coração sujo se transforma num lixo e como esse lixo ele vai jogando coisas para todos os lados, o meu coração que está sujo vai sujar as relações afetivas que eu tenho. Então, mesmo as pessoas que eu amo, eu vou agredir, eu vou xingar, eu vou ser impaciente, eu não vou ter um elemento de compreensão na relação com eles, eu vou ser ausente. Como dói quando você grita por atenção, você grita por socorro, grita silenciosamente e a pessoa que você ama não te acolhe, não cuida de você, não está presente na sua vida.
O que aconteceu? O coração dela está sujo. O coração que vai mandando sangue para todos os lados, ele precisa estar limpo. Se esse coração não estiver limpo, ele vai mandar sujeira para todos os lados. Se eu não cuidar do meu coração, eu não consigo cuidar dos meus afetos. Se eu não consigo cuidar dos meus afetos, eu não consigo cuidar da minha relação com as outras pessoas. E é interessante, minha gente, que tem gente que diz assim, né? Engraçado, eu acabo agredindo as pessoas que eu mais amo. Não sei porquê. Do nada, assim, eu sou mais impaciente com quem eu amo, eu sou mais intolerante com quem eu amo. Não, peraí, tem alguma coisa errada. O amor é paciente, o amor é tolerante. O amor sussurra silêncios dentro da gente. O amor não é escandaloso. Tem um poema lindo, né, do Mário Quintana, que ele fala: se quiser me amar, não suba em cima do telhado, né, gritando, me ame baixinho. Não espante os passarinhos, me ame com leveza. Vai com calma. Como é que eu posso dizer que eu sou agressivo com quem eu amo? Que sentido tem isso? Eu preciso cultivar as pessoas que eu amo. Isso é afeto. É me preparar para receber alguém que eu amo. É entender o outro. Entender é entrar na tenda junto com o outro. É compreender nesta tenda da convivência a beleza do outro na relação comigo. Não tem coisa melhor na vida do que isso. Tem gente que às vezes, né, diz, eu tenho uma amiga que acompanha às vezes, hoje eu não sei se ela está aí de Nova York, uma brasileira que mora lá, e ela terminou uma relação, né, faz algum tempo, terminou de uma forma triste, né, um dia, logo depois do ano novo, do ano passado isso, o seu, né, namorado, noivo, enfim, seu companheiro foi embora. E disse que queria uma vida nova com alguém novo, né? Uma coisa assim. Bem, e aí ela resolveu que ela vai cada vez mais cultivar as relações afetivas, vai cultivar os amigos. Que às vezes um amigo ou outro fala assim, não, vou te apresentar alguém legal. E ela fala assim, tá bom assim. Tá lindo conviver com pessoas que têm um significado profundo na minha vida. Talvez eu precise viver um luto para que eu consiga estar aberto a uma outra história. As pessoas, né, têm essa mania de achar que a melhor forma de esquecer alguém é arrumar outro alguém. Não sei, tem gente que acredita nisso, eu não sou dono da verdade. Pode até ser, pode até ser. Se você já está cicatrizado, se está ferido, não pode ser. Você vai comparar uma história com outra história. Você não vai conseguir ter uma dimensão afetiva com a pessoa que você ama, porque isso também é necessário. Eu sou amigo do meu amor. Eu preciso ter uma ponte afetiva com aquela pessoa que faz parte na construção de quem eu sou, que me significa. É lindo essa relação de amizade e amor ao mesmo tempo. Essa construção coletiva entre pessoas que se percebem no mundo, que buscam uma identidade na diversidade. Não é que os afetos liguem pessoas iguais. Não, as pessoas não são iguais. Mas os afetos ligam ideias iguais, ligam momentos iguais, ligam sentimentos que nos assemelham cada vez mais no nosso estar no mundo, no nosso sentir com o mundo. O meu amigo é diferente de mim, mas a gente chora pelos mesmos motivos. A gente fica indignado com as mesmas injustiças. A gente sonha os mesmos sonhos. Isso não nos faz iguais, mas faz com que exista alguma ponte na construção da história afetiva que eu tenho com esse amigo. Senão não tem sentido. Eu não vou ser amigo de alguém que é racista, de alguém que é homofóbico. Eu não vou ser amigo de alguém que é preconceituoso. Eu não vou ser amigo de alguém que é pedófilo. Não vou ser amigo de alguém assim, porque não combina com os valores que eu tenho na minha vida. Não combina, posso até ter compaixão pelas pessoas que erram. E eu sei que os meus amigos também errarão, como eu também erro. Agora, eu não posso dividir os meus sentimentos mais íntimos com alguém, repito, que é racista, por exemplo, ou homofóbico, ou preconceituoso, ou machista, o que quer que seja. Porque esta pessoa vai incomodar.
na relação afetiva que eu tenho com ela. Se ela contar uma piada racista para mim, isso vai me incomodar profundamente. Aliás, eu já vivi situações assim, com amigos que eu estava iniciando uma amizade, que na primeira piada assim eu olhei e falei, nossa, não tem o menor sentido o que você está dizendo. Não, é uma brincadeira, não é uma brincadeira feliz. Para ver se ajudava a pessoa a refletir um pouco no que ela estava dizendo. Mas de repente você percebe e fala assim, não, eu posso ter uma dimensão de elegância com essas pessoas, mas não de amizade. Amizade é algo muito mais profundo. Por isso Aristóteles dizia que a amizade é uma alma habitando dois corpos. E essa alma não é a igualdade. Nós não somos iguais. Essa alma é a compreensão de que temos juntos um ideal de construir um mundo belo e verdadeiro, ou bom e belo, na visão aristotélica. Como é que você trabalha os seus afetos? Você liga para as pessoas que você cultiva uma relação afetiva, você manda mensagem, você surpreende. Estava falando com uma amiga escritora do Rio, com a Nérida Pinhon, que eu tenho um amor muito grande por ela, um carinho imenso. E ela dizendo, né, que nesse momento da vida dela, cada vez mais ela quer cultivar afetos. E algumas pessoas, né, ela não pode sair de casa, né, nesse momento da pandemia, e alguns outros amigos que não podem sair de casa, mas ela tenta surpreendê-los do jeito que ela pode. Às vezes comprando um queijo para alguém que ela sabe que gosta de queijo e mandando um queijo para aquela pessoa. Ela pede, né, pão da padaria em que ela compra e, vez ou outra, ela manda para algum amigo um pouquinho de pão e com algum dizer, né, que ela diz ali para aquela pessoa da padaria, que você se alimente com esse pão e com o meu afeto. Não é lindo você receber isso? Não é o valor, né? Quanto custa um pão? Você mandar um pão para alguém com esse texto, se alimente desse pão e do meu afeto, ou da minha ternura. O que significa eu pensar em alguém? Porque a dimensão afetiva é o contrário da dimensão egóica. Na dimensão egóica eu espero as coisas para mim, eu quero para mim. Aliás, eu não tenho nem tempo de pensar se um amigo meu gosta de pão ou de queijo ou de doce, né? Eu quando vou para a cachoeira, compro alguns doces lá, aqueles mesmos doces que eu filmava com a minha mãe, né? Uma mulher que faz doce há muito tempo e faz paçoca. E eu trago para alguns amigos que eu sei que gostam de paçoca ou gostam de doce, né? É simples. Uma coisinha assim de nada para adoçar a sua vida, como os nossos afetos adoçam você também. Amigos que escrevem cartas. Eu acho lindo a linguagem epistolar. E na história da literatura a gente vai encontrar muitos escritores que enviaram cartas para outros escritores. Aliás, na dimensão afetiva, a época das cartas, elas tinham um elemento mais próprio da dimensão humana, do tempo humano, do que os e-mails ou as mensagens por WhatsApp. Também funciona, né? Gostoso você receber uma mensagem bonita de um amigo por WhatsApp, por e-mail, né? E-mail hoje a juventude nem usa mais tanto, né? Mensagens mais rápidas. Mas quando a gente tinha o carteiro que trazia uma carta e você havia enviado uma carta para um amigo seu, esperar a resposta dele, porque havia um tempo para isso. O tempo de esperar aquela carta chegar. Você mandava a carta, você imaginava 2, 3, 4 dias, dependendo da cidade, mais o tempo da escrita, mais o tempo da volta. Então, em 2 semanas, você teria de volta a resposta daquela dimensão afetiva ou daquele amor, né? Alguém falou que namorou 5 anos por carta, né? Era muito bonito isso, você mandar carta e receber carta. Como é expansivo da minha dimensão afetiva me comunicar sim com alguém, pensar sobre aquilo que eu estou escrevendo. A gente já fez uma live sobre paciência. Quem não viu, vai lá na paciência. Hoje eu estava escrevendo, né? Estou terminando aquele livro que eu falei para vocês. Hoje eu escrevi o capítulo da paciência e o capítulo da humildade. Agora falta gratidão e amor. Aí eu encerro os 12 temas, né? E eu estava me lembrando da paciência, que é paz na ciência,
que é essa visão de saber esperar. A gente muitas vezes hoje tem uma ansiedade tão grande que de repente a gente lê o que o outro mandou e já vai brigando sem ler com calma, com vagar o que o outro quis dizer. Eu interpretei do meu jeito, porque eu estou tão ansioso que eu não consigo estar em paz comigo mesmo para que essa paz no meu coração não suje a minha relação com o outro. Eu queria muito que vocês trabalhassem na mente de vocês essa visão de Pascal, que também é parecida com Santo Agostinho. Um coração sujo é um coração que joga coisas ruins para todos os lados. Se eu não cuidar do meu coração individualmente, a minha relação com o outro vai estar sempre comprometida, porque eu estou cheio de sujeira e eu estou jogando sujeira para outras pessoas. Eu fico esperando de outras pessoas coisas boas, mas eu sou incapaz de dar coisas boas para as outras pessoas porque o meu coração está sujo. Como é que eu faço com isso? Eu estava lendo aqui Tolstói, que é um livro pequeno dele, está por aqui, é tanto livro aqui. Tolstói é o autor de Guerra e Paz, né? Um grande autor. É um livro dele metafísico. Bem, está em algum lugar. Estava aqui, eu ia mostrar para vocês. Tolstói, é um livro da espiritualidade dele. E Tolstói vai contando algumas histórias. E a primeira história desse livro é a história de um sapateiro. E o sapateiro, ele era muito angustiado, né, porque ele havia perdido muitas pessoas que ele amava na vida. A última pessoa que ficou foi um filho seu, e ele acaba perdendo esse filho dele também. E aí, por causa disso, ele se transforma numa pessoa descrente, angustiada, até que um sábio aparece, e ele conversando com o sábio vendo a tristeza dele, ele diz assim, olha, você precisa falar mais com Deus. Ele falou assim, mas eu falei, Deus não me atendeu, fez tudo errado, né? Tudo aconteceu errado. Eu falei, então você não está falando com Deus certo. Você precisa ouvir esse Deus certo. Acho que você não está escutando esse Deus. Então, me explica isso. Ele falou, leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Tem uma obra linda que é o Evangelho segundo Tolstói, porque Tolstói mergulha profundamente depois na espiritualidade. Aí ele lê os evangelhos e fica fascinado com os evangelhos. Ele já era idoso, lia com dificuldade, mas ele ia lendo e lendo novamente, lendo novamente. Aí um dia, depois de tanto ler, né, ele reconhecia as pessoas, é muito bonito, né, o conto, porque ele reconhecia as pessoas pelo sapato. Ele sentava num lugar e via os sapatos passando e ele sabia quem eram as pessoas, porque ele consertava os sapatos de todo mundo daquela cidade. E aí, lendo os evangelhos, ele tem uma visão, ele não sabe se ele ouve e tal, que o Senhor iria visitá-lo. É como se Jesus dissesse assim, amanhã eu vou te visitar. E ele fica numa alegria imensa e ao mesmo tempo numa dúvida. Falou, será que eu estou ficando louco? Será que eu ouvi essa voz? Será que eu ouvi essa voz fora dali, né? E aí, chega no dia seguinte, vem primeiro uma mulher que ele vê que está com muito frio, e ele convida a mulher para entrar, e aí ele ajuda aquela mulher, ele dá a sopa que ele tem, vê que ela não havia se alimentado. Depois um menino tenta furtar uma idosa, e aí a mulher vai bater no menino, vai chamar a polícia, ele vai lá e fala, calma, calma, você errou. A idosa vendia, né, maçãs, ele pega uma maçã porque ele está com fome, e aí ele dá de comer a um e a outro, e faz com que eles fiquem amigos, e várias pessoas passam por ali. E ele vai cuidando daquelas pessoas e dando amor a elas, né? E aí quando ele vai dormir, ele ouve novamente a voz, obrigado por ter me recebido. E aí vem aquela lembrança da leitura dele, que eu tive nu e me deste de vestir, que eu tive preso e me visitastes, né? Que eu tive fome e me deste de comer. Cada dimensão afetiva que você fez para qualquer uma dessas pessoas, você fez para mim mesmo. Mas para isso é preciso um coração limpo. Coração. Vi que vocês estão perguntando o livro. Daqui a pouco eu vou achar o livro. Acho que está lá do outro lado, eu não posso sair daqui porque eu estou falando para pegar o livro, mas ele estava aqui. Quando eu estou escrevendo, eu vou riscando e abrindo livros por todos os lados, e aí eles criam asas, né, voam, mas depois eles voltam. Eu leio muita coisa na internet também, mas eu tenho um prazer imenso de rabiscar os livros, né, de manuseá-los, de ver quantas coisas boas a gente pode aprender com eles, né, do significado que eles trazem para a gente.
Mas, minha gente, afeto é isso. Afeto é essa dimensão profunda do meu estar com o outro, da forma com que eu me relaciono com as outras pessoas. Mas para isso eu preciso ter um coração limpo. Ninguém consegue ter uma relação afetiva com outra pessoa com um coração sujo. Ninguém. Porque é do meu coração ou da minha razão. A gente está usando o coração aqui como aquele exemplo simbólico dos gregos, dos egípcios, dos hebreus, de Agostinho, de Pascal, ou o cérebro na visão de Descartes. Descartes dizia, tudo isso que falava que estava no coração está no cérebro, é o cérebro que pensa os sentimentos, não importa. De um lado ou de outro, da metáfora daquilo que há dentro de nós, a gente só consegue transbordar aquilo que está dentro da gente. Hoje eu coloquei uma frase aí no Face, no Insta, né? Porque eu vi alguns comentários bem infelizes de pessoas desejando a morte de alguém. Isso vai contra a dimensão afetiva humana, vai contra um compromisso civilizatório. Todas as vezes que eu vi alguém desejando o mal de alguém ou a morte de alguém, qualquer que seja esse alguém, né? Dá uma demonstração de uma pequenez da alma humana. Mesmo que esse alguém tenha cometido erros, incorreções na vida, que a vida o julgue, mas desejar a morte de alguém, né? Vibrar pela prisão de alguém. Eu sempre achei, a justiça ela tem que fazer o que tem que ser feito e há pessoas que precisam ser presas. Isso é uma coisa. Mas comemorar isso dá uma visão de uma sujeira de coração, de um coração cheio de ódio. Quando a gente pega o eclesiástico lá, para cada coisa há um tempo na vida, nascer, para morrer, para plantar, para colher, para abraçar, para tirar os abraços, lá tem também, para amar e para odiar. Mas aí é a explicação de Tomás de Aquino depois que o único ódio possível é o ódio ao ódio, que anula o ódio. O ser humano não foi feito para odiar. Ele pode se indignar com a injustiça, se indignar com o erro, mas um coração pleno de ódio, ele é incapaz de compreender a dimensão afetiva que é tão essencial para a minha vida. Você não vive sem afeto. Alguém pediu para um dia a gente tratar sobre o suicídio, né? Eu coloquei lá para frente, mas uma das razões pelas quais, né, muito complexo esse tema do suicídio. E eu não gosto de ser simplista num tema tão profundo. Mas hoje há muitos estudos que uma das razões que leva uma pessoa a desistir da vida é essa pessoa não ter vínculo nenhum mais. Ela não tem mais vínculos. Ela não tem ninguém com quem se preocupar. Ela não tem ninguém para estabelecer um processo de amor. Eu sem amor, sem cuidar, eu não consigo existir. Por isso que a gente precisa cuidar dos nossos afetos. Cuidar do nosso coração para que na nossa relação com o outro. Exatamente, Cecília, obrigado. O livro se chama Onde Existe Amor, Deus Aí Está, do Tolstói. Obrigado, eu não achei o livro, mas Cecília me ajudou aqui. Onde está o amor, Deus aí está. A segunda história é linda também. São de uns homens muito simples que viviam numa ilha, e aí um bispo está passando por lá, pela ilha, e, e alguém, né, no navio fala assim, nossa, ali moram três homens muito simples, né, que dedicam a sua vida à oração, a falar com Deus o tempo todo. E aí o bispo quer muito conhecer esses homens. E aí chega lá, né, o navio para, tem que pegar o barco, vai até a ilha, chega nessa ilha, né, e aí vem aqueles três homens, se ajoelham diante do bispo, ficam muito felizes, reconhecem o bispo pelas suas roupas, né? O que vocês fazem aqui, né? Falar, a gente reza, fala com Deus. Como é que é a oração de vocês, né? Nossa oração é, nós somos três, vocês são três, né? Cuida de nós. Mas só isso? Só isso? Não, eu vou ensinar algumas outras orações para vocês. E aí começa a ensinar o Pai Nosso, e eles repetem, o bispo passa o dia ensinando oração para eles. Aí o bispo vai embora, ele pega o barco leva até o navio, quando ele está no navio, né, ele resolve olhar para o mar, ele está pensando naqueles três, e de repente ele vê aqueles três homens correndo sobre as águas. O bispo leva um susto, ele fala assim, Senhor, nos perdoe. Enquanto o senhor estava lá, a gente repetia a oração e conseguia
falar direitinho a oração e a gente esqueceu e veio atrás do Senhor. E aí o bispo diz, vocês são santos, né? E se emociona profundamente. Na verdade, a oração deles era aquilo que eles sabiam, porque o coração deles só tinha bondade. Num coração de bondade, não importa o tipo de oração que ele faça, a bondade, ela já é integradora da minha relação com Deus. Nossa, 6:30. Deixa eu dar um beijo aqui para vocês. Quero mandar um beijo imenso para Lolita, minha amiga aqui de Genópolis, que diz que acompanha todos os dias. Obrigado, Lolita. Cuida do Roberto aí. Um beijo. Ana Paula, um beijo. Se deixamos o Espírito curar e restaurar os nossos corações. Passou aqui Simone Lara, Simone Lanza. Os livros voam e às vezes pousam. Nunca desejarei a morte de ninguém. Compartilhei a sua frase. Concordo com isso. Exatamente. Mesmo que o outro esteja cheio de ódio, não responda assim. Eu falo muito isso para os meus amigos que às vezes ficam incomodados, né, com alguma coisa que dizem deles na internet. Aí a pessoa foi lá e xingou e eu tive que responder. Não responda. Se alguém tem alguma dúvida com relação a você e pergunta, se você tiver tempo, responda. Se a pessoa está xingando, ela não quer resposta. Ela quer estar com problema com ela mesma, né? E aí ela quer xingar e você não dê autorização para outra pessoa sujar o seu coração, sujar o seu pensamento. Não faça isso, né? Não gaste tanto tempo com isso. Um beijo, Rosa. Obrigado pelas palavras, Hilda, você também. Aldenisa, Paraíba. Adoro suas palavras, obrigado. Jorge Benedito, valeu. Fátima, um beijo. Lucélia. Nara Patrícia, obrigado pelo carinho. E amanhã nós vamos falar do quê? Olha que tema legal. Amanhã a gente vai falar sobre mistério. Estou pensando aqui, eu acho que eu vou. Lembra que eu falei para vocês de uns contos da Cecília Meirelles, que são cânticos, que são, na verdade, são alguns cânticos que foram publicados depois da morte dela, da Cecília Meirelles. E esses cânticos são os cânticos metafísicos. Todos eles falam sobre o mistério. Eu acho que amanhã a gente vai estudar um pouco isso. Ao invés de a gente pegar um dos filósofos da história da filosofia, vamos pegar a filosofia da Cecília Meirelles para falar sobre a beleza do mistério. O que é esse mistério, né? Quem somos nós? A gente falou de Pascal hoje. É ele que dizia, né? Esses mistérios infinitos me apavoram e ao mesmo tempo me encantam, né? Quem sou eu diante de um mundo tão grande, de um universo tão fascinante? É isso que você tem que pensar quando você vai brigar com alguém. O mundo é tão grande. Você é um em bilhões, né? Você está se preocupando com outro um enquanto há bilhões no universo. Expanda um pouco a sua alma. Até amanhã. Beijo para vocês. Beijo aqui para vocês.